Olá, galerinha! Dessa vez a gente vai começar um novo módulo. Vamos falar de congruências de triângulos. E essa primeira aulinha, esse primeiro vídeo, vai ser bastante teórico, mas para os próximos vídeos a gente vai ver como a gente usa isso para resolver alguns exercícios, ok? Ok, o que significa congruência de triângulos? A gente vai dizer que dois triângulos são congruentes quando eles são iguaizinhos. E o que a gente quer dizer com isso? Por exemplo, esses dois triângulos, eles são bem parecidos, né? Mas como que a gente consegue ver que eles são triângulos congruentes? Isso acontece quando a gente consegue relacionar o vértice A com o vértice X, o vértice B com o vértice Y, o vértice C com o vértice Z, de maneira que tanto os lados correspondentes, aqui vocês vão ver que esses valores têm que ser iguais, ó. Esses tamanhos têm que ser iguais também, BC, YZ e AC, XZ, quanto também os ângulos. A gente vai pedir que o ângulo BAC seja igual ao ângulo YXZ, o ângulo ABC seja igual ao ângulo XYZ e o ângulo ACB seja igual ao ângulo XEY. Então, repara que aqui a gente tem três igualdades, que são AB igual a XY, em tamanho do comprimento, AC igual a XZ, BC igual a YZ, e também os ângulos BAC igual a YXZ, BCA igual a YZX e ABC igual a XYZ. Então, são 6 igualdades para a gente garantir que os triângulos são congruentes. Mas vocês vão ver que existe uma forma da gente perceber que dois triângulos são congruentes um pouco mais rápido, sem a gente precisar de tanta informação. Por exemplo, um caso de congruência só com 3 informações é o caso LAL, que significa lado, ângulo, lado. Ou seja, se nessa sequência de objetos eu tenho exatamente os mesmos valores para dois triângulos diferentes, então eles são congruentes. Exemplo, se eu conheço dois triângulos, suspeito que eles são congruentes, tá? E aí eu sei que esse valor é 3 e esse valor é 3, esse ângulo é 60 graus e esse ângulo é 60 graus, e aí esse lado aqui é 4 e esse lado aqui é 4. Isso significa que eu consigo afirmar que os dois triângulos são congruentes. Só com a informação lado, ângulo, lado. E tem que ser bem consecutivo. Lado, ângulo, lado. Certo? A maneira que eu gosto de pensar isso, quando eu estou na dúvida se uma sequência me garante congruência, eu penso como construir o triângulo tendo essas informações. E vejo se existe um único jeito de construir esse triângulo. Vou ser mais clara agora. Por exemplo, imagina que te deram a informação que existe um triângulo de comprimento 3, aí um ângulo 60 e logo em seguida um comprimento 4. A gente sabe que esses triângulos são congruentes porque existe um único jeito de construir esse triângulo. Vamos pensar como a gente ia desenhar esse triângulo, com régua, com passo, tá? Primeiro eu vou precisar construir o lado de 3. Não importa se ele tá meio torto, né? A congruência aqui não importa se eles são paralelos, ok? Então imagina que eu estou construindo meu triângulo, começa com um lado de tamanho 3, beleza? Então eu tenho aqui 2 vértices. Aí de um dos vértices vai partir o ângulo 60 graus. Aí eu vou construir aqui os 60 graus
e vou continuar, né? Ok? Isso aqui está marcando os 60 graus. E vou continuar até chegar a ter 4, tamanho 4. Quando isso acontecer, repara que eu já tenho os 3 vértices. Então, na verdade, só tem um triângulo com essa propriedade. Ou seja, se eu tenho 2 triângulos exatamente construídos dessa forma, eles têm que ser iguais. Ok, vamos ver mais alguns exemplos de congruência. A gente viu, até agora, que o caso LAL, lado, ângulo, lado, é um caso de congruência. Ok. Existem outros. Por exemplo, lado, lado, lado. Ou seja, se eu sei os 3 lados do triângulo, na verdade, 2 triângulos com essa propriedade são o mesmo triângulo. São iguaizinhos. Por quê? Só existe um jeito de eu montar o meu triângulo com lados específicos. Digamos que a gente quer construir um triângulo com lados 9, 10 e 11. Só tem um triângulo, assim. Ele pode estar refletido, pode estar, enfim, rodado, mas só tem um triângulo, a menos desses movimentos, que eu consigo construir com esses tamanhos. Por exemplo, se eu vou construir, vamos desenhar. Vou desenhar aqui o meu comprimento 9, e aí eu tenho 2 vértices. Aí eu quero desenhar o lado que tem comprimento 10. Aí, eu não sei exatamente onde é que vai estar, vou partir desse vértice aqui, certo? Eu não sei exatamente onde ele vai estar, esse vértice, mas ele está meio que com uma distância 10 desse vértice. E o outro lado, o terceiro lado, tem tamanho 11. Então, daqui eu vou querer chegar no vértice com tamanho 11. Então, tem um outro círculo aqui de centro nesse ponto que tem tamanho 11. E aqui está o meu triângulo nesse encontro aqui de círculos. Existe, então, uma única forma de eu desenhar esse triângulo. Não existem 2 triângulos diferentes tendo os mesmos lados. Então, se 2 triângulos têm exatamente os mesmos 3 lados, eles são congruentes também. LAL também é um caso de congruência. Outro caso de congruência. Ângulo, lado, ângulo. Isso também garante congruência. Por quê? Imagina que eu sei que o ângulo é 30 graus, aí lado 5 e o outro ângulo é 40 graus. Como é que eu tenho que desenhar esse triângulo? Eu tenho aqui um ângulo de 30. Não sei onde estão os vértices, mas eu sei que esse lado eu vou fazer chegar até ter 5, tamanho 5. Então, aqui eu tenho 2 vértices. E aqui eu vou fazer um ângulo de 40. Onde vai estar o terceiro vértice? No encontro aqui dessas 2 retas. Só tem um jeito de eu construir. Então, só tem um triângulo se eu te disser quem são ângulo, lado e ângulo. Então, isso também é um caso de congruência. Que outro caso de congruência a gente tem? Lado, ângulo, ângulo. Por exemplo, se eu sei que aqui é 5, aqui é 30 graus e aqui é 40 graus, como que eu posso construir esse triângulo? Eu vou fazer aqui 5 centímetros. Aí eu sei que aqui tem um ângulo de 30 graus. E eu vou querer, de alguma forma, um terceiro vértice que faça 40 graus aqui, certo?
E aí, como que eu sei isso? Imagina que eu pego um ponto qualquer aqui e faço 40 graus. Ele tem que alcançar esse vértice, mas provavelmente não vai, né? Digamos que eu faço assim. Se eu for considerar todas as retas que passam aqui, que fazem 40 graus com essa daqui, elas vão ser todas paralelas assim. E só tem uma reta que vai ser paralela, que vai passar exatamente por esse ponto, que vai me dar o 40 graus. Então, só existe um triângulo com esse ângulo, lado e ângulo. Agora, quando eu comecei a aprender, eu ficava confusa porque eu achava que todos os 3 combinações possíveis de lado, ângulo e lado eram possíveis congruência, me davam congruência. Só que existem casos em que não é... Dois triângulos podem ter 3 informações iguais, mas não são congruentes. Por exemplo, aqui são os casos de congruência, né? Mas a gente pode ter não congruência. Exemplo. Um que a gente não tem aqui. Ângulo lado-lado. Por quê? Vamos lá tentar construir um triângulo com ângulo 30, lado 4 e aí lado 3. Vamos lá. Aqui eu tenho um ângulo de 30 graus. Vou prolongar até ter tamanho 4. E agora eu quero fechar aqui lado 3 com um circulinho de tamanho 3, de raio 3, partindo aqui desse centro. E eu vou querer achar o ponto de encontro desse círculo com essa semi-reta daqui. Só que qual é a situação? Qual é o problema? Repara que vai ter 2 interseções, em que o tamanho aqui é 3. Então, na verdade, aqui tem 2 triângulos com essas mesmas informações. 30, 4 e 3 e 30, 4 e 3. Ou seja, o triângulo ABC e o triângulo ABC', não são congruentes. Repare, eles são bem diferentes, né, na verdade. Então, esse é um exemplo em que a gente não tem congruência. Então, é difícil memorizar isso, eu não costumo memorizar, eu costumo pensar em se existe um único jeito de eu desenhar esse triângulo. E esse exemplo aqui, ele está sempre vívido na minha cabeça, né? Tem um caso especial de ângulo lado-lado que funciona se o ângulo for 90 graus. Isso aqui não funciona em geral, ângulo lado-lado, mas se o ângulo for 90 graus, se eu sei que eu estou trabalhando com um triângulo retângulo, na verdade, não importa o tipo de regra que eu estou usando, mas quaisquer 2 lados são suficientes para mim para garantir que esses triângulos são congruentes, por causa do teorema de Pitágoras, que a gente vai ver mais para frente. Finge que não falei sobre isso. Mas se a gente tiver um triângulo retângulo, se a gente soubesse, por exemplo, que o ângulo é 90, se a gente souber esse tamanho, 5,
4 e esse tamanho 5, já é suficiente para me dar um único triângulo. Então, se eu tenho outro triângulo retângulo com as mesmas informações, 4 e 5, de ângulo lado a lado, também vão ser congruentes. É isso. No próximo vídeo a gente vai ver alguns exemplos de como aplicar essa teoria em exercícios.